Fala galera, aqui é o Ian. Vamos para mais uma aula do curso de Solidity e hoje a gente vai falar de um tipo de dado que eu gosto muito de utilizar. Eles são muito úteis para criar sistemas e são chamados de structs. Para quem vem de programação orientada a objetos, são como objetos, bem diferentes, mas são como objetos, onde você tem uma estrutura de dados, né? Você tem uma estrutura de variáveis. Então, o struct, por exemplo, digamos que você vai criar um usuário. Esse usuário vai ter que ter nome, vai ter que ter ID. Num sistema Web 2 ele teria que ter telefone, e-mail, esse monte de coisa. Então você tem um tipo de dado, uma estrutura, um tipo de estrutura chamado usuário. E dentro desse usuário ele contém uma variedade de dados. Se você não tiver essa estrutura, você vai ter que ficar armazenando uma coleção de listas e vai ficar muito bagunçado. Um dicionário vai ajudar, mas não é o melhor tipo. Porque um objeto você consegue ter métodos para esse objeto e não vou me estender muito em objetos aqui porque não é orientação a objetos. Só lembrando vocês que todo o conteúdo dessa aula está na apostila, o link está aqui na descrição. Então, no nosso exemplo de hoje, nós vamos brincar, vamos supor que a gente vai criar um marketplace. Dentro desse marketplace vai ter que ter um usuário, né? Para esse usuário poder colocar suas NFTs para vender e também para comprar. Então, para definir uma estrutura, a gente usa a palavra-chave struct. Então, struct e a gente passa o nome da estrutura, o usuário. Então, dentro dessa estrutura, a gente está criando um tipo de dado. Então, ele tem que ter uma wallet. Então, ele vai ter que ter um tipo de dado wallet. Ele vai ter um uint, que vai ser um ID. E ele vai ter uma string que se chama name, que é o nome dele, né? Não é comumente usado, isso aqui é a título de exemplo, né? Então, eu atualizei meu remix, na verdade o remix se atualizou sozinho e ele fica com esse monte de coisa louca que eu ainda não aprendi a tirar, mas logo eu vou aprender a arrancar tudo isso aqui daqui. Vamos lá. Então, a gente criou um tipo de dado chamado usuário, é comumente usado letra maiúscula, né? Para poder usar, então, esse dado aqui, a gente precisa instanciar ele em algum lugar. Porque a gente criou algo parecido com o address, por exemplo. Então, o address é um tipo de dado. O uint é um tipo de dado. String é um tipo de dado. E agora a gente acabou de criar um tipo de dado que é uma coleção de outros dados, mas é um tipo de dado também. Então, vamos criar uma função que vai, por exemplo, cadastrar um usuário novo dentro desse nosso marketplace. Então, a gente tem, por exemplo, function add usuário. A gente sabe que vamos ter que passar 3 dados para esse usuário para ele existir, né? O wallet, nesse caso não vamos passar, vamos usar o msg.sender, que é quem chama a transação. Vamos ter que passar um ID e um name. Então, uint ID e um string name. Essa função é external. Ô, caralho. Aí. E assim, para poder utilizar esse dado, a gente tem que instanciar ele. Então, a gente é como se ele só é um tipo. Então, se a gente quer usar uma string, por exemplo, a gente tem que passar a string e o nome da string. Mesma coisa para uint, mesma coisa para qualquer outro tipo. Com esse tipo de dado é a mesma coisa. Então, a gente passa primeiro usuário, é o tipo da variável, né? Então, a gente está criando uma variável, a gente vai instanciar ele dentro de uma variável. Então, a gente criou aqui, ó, usuário, tem que passar o parâmetro memory, porque a gente está dentro de uma função, então a gente está dizendo que vamos instanciá-lo temporariamente. Vai ter uma aula aqui só sobre memory, storage, call data e vamos entrar mais em detalhes aqui, mas por enquanto você não precisa se aprofundar muito aqui. Então isso aqui a gente está dizendo que não vamos guardar esse dado dentro de uma blockchain, né? Não vamos guardar dentro do storage ali. Então usuário memory e agora a gente passa o nome da variável. Então pode ser usuário 1, por exemplo, pode ser qualquer outra coisa. Então o tipo da variável e o usuário. E aqui é o lugar onde ela está guardada, né? E o nome dessa variável aqui. E o nome dela, para fazer a instância, a gente vai ter que usar agora o usuário, que é o tipo de dado, e passar os parâmetros para ele. Quais são os parâmetros? O primeiro é o wallet, msg.sender. Segundo parâmetro, ID. A gente vai pegar aqui da função, que estamos passando como argumento para essa função. ID. Terceiro usuário, name. E pronto, nosso usuário está instanciado.
Só que como a gente usou o parâmetro memory, ele não está em lugar nenhum. Ele só foi, a função recebe, não faz nada com isso e depois que rodou acabou, não fez nada, né? Então, uma prática muito comum é de guardar esse usuário numa lista de usuários, né? Então a gente vai, como é que cria listas? Se vocês viram a aula de listas, primeiro você passa o tipo da lista e depois o nome dela. Qual é o tipo dessa lista? É uma lista de usuário. Então, esse aqui, como só reforçando para vocês entenderem que um struct é um tipo de dado. Então, a gente criou um struct chamado usuário e vai ser uma lista de usuários. Então, aqui o nome dessa lista, usuários, o tipo dela, usuário. E agora, a gente dá um usuários.push. Se eu tentar colocar aqui o ID, por exemplo, não vai entrar, porque essa lista é de usuário. Então, eu tenho que inserir uma variável desse tipo aqui, que é onde a gente criou ela aqui, usuário 1. Então, eu consigo dar um usuário 1. E essa lista vai armazenar esse usuário aqui. Então, a gente tem uma função que adiciona usuários e ela sempre vai passando esse usuário para dentro dessa lista. Porém, a gente tem duas formas, tem três formas, na verdade, de fazer isso aqui. Essa primeira forma que a gente fez, que a gente guardou esse usuário, a gente usou uma instrução implícita. Ou seja, a gente não passou o nome de cada parâmetro e ficou implícito que é a posição. Então, o primeiro parâmetro é a primeira variável, o segundo parâmetro, segunda variável, terceiro, terceira variável. Então, se a gente errar na ordem aqui, vai dar pau por causa do tipo de dado, ou vai guardar o dado errado, etc. E para isso tem um outro tipo de dado, que é a inserção explícita, onde a gente passa o nome da variável e o valor dela. Então, vamos até mudar aqui o nome de add usuário implícito, por exemplo. Vamos copiar o cabeçalho dessa função aqui, porque ele vai ser igual. E agora vai ser um add usuário explicit, onde a gente vai colocar de forma explícita qual é a variável que guarda cada coisa. Então vamos lá. Então, novamente, a gente tem que instanciar o tipo da variável, usuário, memory e o nome dessa variável. Aqui vai ser usuário 2, por exemplo. Não é a melhor prática, tá? Mas isso aqui é só para vocês entenderem. Então, usuário igual. Aí, usuário, novamente. A gente vai instanciar a variável usuário, né? Porém, aqui, em vez de a gente só passar a posição de cada dado, a gente vai passar ele como se fosse um dicionário, com chave e valor. Então, a chave wallet vai receber o valor msg.sender. A chave id vai receber o valor id. E a chave name vai receber o valor que está em name. Então, essa é uma inserção explícita. Deixa eu ver se deu alguma coisa aqui. O que que é? O que que é? Wallet. Está escrito errado. E, novamente, agora a gente vem aqui e adiciona a lista. Usuários.push. Usuário 2. E, novamente, esse usuário está salvo. Então, reparem que aqui a gente usou inserção implícita, aqui a gente usou inserção explícita, e agora a gente vai fazer do jeito mais econômico que existe, porque nós, como desenvolvedores Solid, temos que economizar gas a todo custo, principalmente se você está na rede Ethereum. Que é como que a gente faz isso? A gente vai colocar direto na lista, porque aqui a gente está instanciando a variável, a gente pega o tipo de dado e guarda dentro de uma variável. Aí a gente pega essa variável e guarda dentro de uma lista. Aqui a gente já vai passar direto para a lista, que é assim, usuários, ponto push. Aí aqui a gente já passa o tipo, que vai ser usuário, é uma instância, né? Então a gente faz dessa forma, como se fosse um parâmetro de funções. E aqui a gente usa msg.sender, primeiro parâmetro, primeira variável, segundo parâmetro, segunda variável, terceiro parâmetro, terceira variável. msg.sender, id, name. Então, essas três aqui vão fazer a mesma coisa, só que essa aqui vai fazer de um jeito muito mais econômico. O que ele reinou aqui? O mesmo nome. DD usuário barato, vamos colocar essa forma. Barato. Barato way. Forma barata.
Então a gente tem as três funções que fazem a mesma coisa, porém aqui a gente conseguiu o mesmo resultado com somente uma linha de código e menos instruções, sem guardar nada em lugar nenhum, sem guardar numa variável temporária e depois passar para a lista, etc. Vai só direto para a lista, né? Tá, Ian, mas como é que a gente lê esses dados? Para ler os dados é como se fossem parâmetros de funções, né? Então, digamos que aqui dentro dessa função aqui, você quisesse ler os dados de usuário.2, a gente usaria a seguinte forma: usuário.2, usuário2, ponto name, ou ponto ID, ou ponto wallet. É assim que a gente acessaria os dados que estão guardados dentro dessa variável. Vamos fazer um exemplo para ficar mais bonito, melhor de entender. Então, por exemplo, function nome, vamos colocar em português mesmo, function name, nome. Eu me confundo, às vezes eu faço coisa em inglês, às vezes em português, e é isso mesmo. Function nome, ela é external view, já que ela não vai alterar dado, ela somente vai ler a blockchain, então é view, né? Então, external view. E aqui a gente vai ter que passar um parâmetro, né? Porque a gente tem uma lista de usuários. Eu quero ler o nome de qual usuário? Ah, eu quero ler o nome do primeiro usuário ou do segundo usuário. A gente vai ter que passar o parâmetro da posição para a gente ler nessa lista ali aquela posição. Então, o que a gente vai fazer vai ser um return. Aqui, ó, esqueci o return. Ela vai retornar um string. Então, return usuários na posição que for passada para essa função. Então, se passar a função 1, ou passar o parâmetro 1, parâmetro 2, parâmetro 3, ele vai pegar o índice daquela lista, esse índice da lista, usuários, na posição ponto name. E ele vai retornar para nós. Vamos fazer um teste? Então, se a gente vir aqui e dar um deploy, primeiro eu vou mostrar o guess para vocês verem. Então, vamos usar o usuário barato. Então, o ID desse usuário vai ser o ID 0 e o nome desse usuário, que é Ian, vai ser o parâmetro 1. Vai ser o segundo parâmetro, né? Vamos ver aqui quanto de gas que nós gastamos para fazer isso aqui. Gas, ó, transaction cost. A gente gastou 92.057 Whey, no jeito barato. Vamos usar agora o explícito, que é o que tem mais parâmetros. Vamos ver, ele vai ser na posição 1 e o nome é fulano. Vamos ver se gastou mais do que 95 mil de gas. Transaction cost, gastou até menos, ó, por essa ninguém esperava, hein? Na aula de gas vocês vão entender o porquê que gastou até menos. Vamos lá agora. Agora o usuário implicit, que vai na posição 2. O nome vai ser Ciclano. Quanto de gas que ele gastou? 94 mil de gas. Então, aquele que faz a inserção com menos código é o que foi mais barato. Se você sabe o porquê que isso aconteceu, deixa aqui nos comentários e vamos ver se vocês estão entendendo de gas. Tá, mas vamos lá. Agora a gente quer ler os dados que foram guardados. Então, a gente tem 3 usuários guardados ali e eu quero ler o nome do primeiro usuário. Então, eu passo o índice da função, o índice da lista que eu quero ler. Eu quero ler o nome do segundo usuário, que na verdade é o terceiro aqui, né? 0, 1, 2. Então, o segundo usuário é o número 1. Fulano. Então, a gente tem uma lista. Você pode ter um dicionário de structs, você pode ter lista de struct, você pode ter dicionário de dicionário, mas aí a coisa já é papo de dicionários, né? Você pode ter um dicionário de dicionário de dicionário que dentro dele tem uma struct. Então, dá para ficar muito louco, muito complexo, dá para ficar o tipo de dado. Eu acho que vocês conseguiram entender como é que funciona um struct. É uma estrutura de dados onde você define uma coleção de variáveis que aquele tipo de dado precisa ter para funcionar. Então, em vez de você ficar criando um monte de variável para um monte de coisa, você pode usar uma estrutura padrão. Se o seu programa precisa de todos esses dados para funcionar, e esses dados vão ser diferentes de cada usuário, de cada carteira, né?
você pode usar um struct para estar fazendo isso. É isso, gente. Deixa aqui nos comentários se você conseguiu entender essa aula, se está te ajudando. Eu tenho recebido muitos comentários, eu estou muito feliz com isso, fico muito empolgado. Então, continua comentando aqui que tipo de conteúdo que vocês querem ver, que tipo de aula que eu devo trazer. Estou focado em finalizar essa playlist de Solid para logo a gente fazer um projeto prático. Mas vai deixando nos comentários aí qual é a sua dica de projeto prático. Se você tem um contrato que você quer entender melhor de um jogo, de alguma coisa, deixa o link desse contrato aqui, me fala do que ele é, que a gente pode. Vou dar uma olhada nele e uma dessa posso fazer uma aula somente de estudo desse contrato. Valeu, galera!